Pessoal, vamos aguardar só um pouco, né, para a turma ir entrando na sala, só um pouquinho, tá? Hum, Vamos lá, vamos começar. Gente, primeiro boa noite a todos e todas, né? É, Hoje o nosso propósito aqui é fazer a correção do trabalho, tá? Foi um trabalho complexo, tá, gente? Assim, eu entendo que é um trabalho bem complexo, né? Mas, por outro lado, eu entendo também que essa turma tem pessoas extremamente capacitadas para fazerem um trabalho dessa natureza. Por isso que eu passei o trabalho. Obviamente, né, eu vou analisar aqui na correção do trabalho, sobretudo a boa vontade de vocês, né, de enfrentarem aí o trabalho e fazerem o trabalho da forma que vocês entenderem, tá? É, Ontem, né, até uma aluna me perguntou, a Caroline, né, Carol, me perguntou, era mais ou menos umas 11 horas da noite, né, fez uma pergunta sobre o trabalho, e assim, eu gostei da forma que ela fez a pergunta, porque demonstrou que ela entendeu o cerne da questão. Eu até respondi isso, eu falei, é exatamente este o cerne da questão aí, né? E depois ela me fez uma pergunta de novo, já era 1h30 da manhã, eu já estava dormindo. Aí eu vi de manhã, né? Na hora de manhã, quando eu acordei cedo, eu olhei no telefone, aí eu vi ainda que ela estava online, quer dizer, foi dormir tarde, né? Acordou de manhã. Eu sei um esforço gigantesco aí, né? Para quem faz um curso superior no Brasil, muitos de vocês trabalham de dia, né? Tem pouco tempo aí para fazerem o trabalho e, né, e este esforço há de ser compensado, né? Primeiro ponto aí que eu gostaria de falar. Agora, por outro lado, gente, eu quis trazer esse trabalho porque, como eu tenho dado aqui em sala de aula, eu tenho falado, nós temos conversado o tempo todo, o meu propósito primordial, né, como professor, desde quando eu comecei a ser professor, o meu propósito sempre foi trazer a realidade, o dia a dia para o aluno, né? Ainda hoje eu estava falando aqui com a menina que trabalha comigo. Eu tenho uma menina que trabalha comigo que era estudante do curso de Direito. Ela não é minha aluna ainda, né? Mas no próximo semestre provavelmente ela vai ser minha aluna. E ela tem um irmão que é agente penitenciário, né? E outro dia eu precisei fazer uma audiência na cidade de Brasília e ela foi comigo. Aí o irmão dela estava de folga, falou: Ah, eu posso ir, posso. Eu posso ir, pode. Aí nós fomos, né? Nós fomos para lá, eu, ela e ele. E chegando lá, ele foi comigo na delegacia, uma questão criminal, né? E ele conversando e falando e tal. E eu falei com ele, você leva jeito pro direito. Aí ele falou, não, eu vou fazer direito e tal. Eu falei com ele, e seria muito bom, né? Você fazer e trabalhar com a gente lá, ser uma pessoa que vai agregar no escritório. Eu falei com ela hoje, eu falei, não, seu irmão, ele tem muito a agregar no escritório. Só que precisa ser lapidado, né?
que significa essa lapidação que eu quis dizer com ela? Ela entendeu muito bem. É a questão de saber o dia a dia, né? A diferença entre teoria e dia a dia. É óbvio que quanto mais conhecimento nós tivermos da parte teórica, né? Mais a gente vai sobressair aí no dia a dia. Mas isso não significa, né, que é 100% sinônimo de sucesso. Sobretudo nestas profissões, né, que exigem aí relação com o ser humano. Então, por quê? Como contador, né, muitas vezes você vai ter que ter ali um contato com uma pessoa da Receita Federal, né, com um servidor da Receita Federal, você vai ter contato com uma pessoa de um banco, né? Você vai ter contato ali com uma parte jurídica de algum órgão federal, estadual ou municipal. Enfim, você vai ter inúmeras relações no seu dia a dia ali que vão influenciar diretamente no exercício da sua profissão, né? Então, se você é uma pessoa mal-humorada, cri-cri, né? E arrumar treta à toa e tal, dependendo do que você fizer ali com o servidor, ele vai pegar o seu, né, a sua questão, a sua demanda ali e vai julgar para o final da gaveta lá, né? Aí a gente se pergunta, mas direito meu é direito meu, mas não é bem assim que funciona, porque na prática, né, a gente tem todos esses obstáculos, então a gente tem que saber lidar com todas essas questões, né? O acórdão aí que eu passei para vocês, ele traz inúmeras informações, né? É um acordo, igual eu falei, com uma discussão jurídica muito acalorada, né? A gente vê que, tipo assim, a defesa das empresas, ela foi extremamente técnica, né? Eles trazem preliminares de prescrição, né? Trazem várias questões ali de cunho jurídico, né? Mas a discussão, o cerne da discussão, ela gira tudo em torno de questões contábeis, né? Questões tributárias, de conhecimento de contador, né? De conhecimento tributário, na essência mesmo, né? Então, o acórdão, ele mostra aí o dia a dia como ele é, né? Então, eram duas empresas envolvidas, as duas, óbvio, né? Ao que parece, elas realmente estavam em conluio, né? Ou seja, elas estavam unidas com o intuito de fraudar o fisco, né? E claro que a defesa delas se encontra, né? Ou seja, a defesa delas, a defesa de ambas foi na mesma linha, né? Ambas suscitam ali, alegam as mesmas preliminares, né? E no mérito, a discussão também delas é bem parecida, né? Cada uma, aí no mérito já se divide um pouco, cada uma defendendo ali o seu ponto de vista, né? Mas o cerne da questão é o quê? Uma empresa, ela compra produto agrícola para exportação e no estado do Paraná incide ali PIS e CONFINS sobre essa questão de você comprar produto agrícola com esse fim específico, né? De exportar. Mas, se tiver uma empresa de exportação, né? Uma empresa que trabalha só com exportação, não vai fluir aí sobre a receita desta empresa os tributos do PIS e CONFINS. Aí o que a empresa principal fez? Ela viu isso, né? Ela tinha finalidade de comprar justamente para exportar, aí ela contratou uma outra empresa que ela viu que não incidia o imposto, se
se passasse para eles a mercadoria e eles exportassem diretamente, não incidiria esse imposto. Aí economizaria aí milhões, né? Porque não pagaria esses dois impostos. Aí, o que eles fizeram? Agiram em conluio, né? O que significa conluio? Com unidade ali, com objetivos comuns de cometer crime, né? De cometer fraude, né? Aí o acordo, no início dele, né? A gente vê que lá no início dele o que a gente chama de ementa, né? Eles colocam, ó, as principais questões que são discutidas ao longo do texto, né? Então, ó, responsabilidade solidária, interesse comum, né? O que é isso? O que ele está querendo dizer aqui, ó? As duas empresas fraudaram, as duas estão juntas para cometerem o crime aí de fraudar o fisco. Então, a responsabilidade é solidária, né? O que significa? Ambas vão se danar, né? Vão se ferrar, ambas serão condenadas. É isso que ele está querendo dizer, né? A responsabilidade solidária ela é diferente da subsidiária. Isso é importante vocês saberem, né? Quando é solidária, tipo assim, se ficou determinado lá que elas vão pagar uma multa de 40 mil para o fisco, solidariamente, aí vai na conta das duas automaticamente se aquela multa não for paga na data aprazada, né? Por exemplo, aí se executar, se tiver uma ação judicial e tal, vai fazer, o que vai acontecer? Qual que será a consequência? Vai na conta de ambas automaticamente. Se fosse subsidiária, iria primeiro na conta de uma, se não encontrasse, iria na conta da outra, né? Na solidária, não, já vai nas duas automaticamente. É só para vocês entenderem essa diferença aí. Aí, ó, planejamento tributário, validade. Aqui que está, né, o cerne da nossa disciplina. O cerne da nossa disciplina está neste parágrafo aqui, né? Aí o que ele fala? Ó, a validade do planejamento tributário, ela é aferida, né? Ou seja, ela é analisada, ela é verificada, ela é constatada após verificação de adequação da conduta no campo da licitude ou ilicitude. Então, é aquilo que a gente tem tratado aí nas nossas últimas aulas, né? O planejamento tributário, ele é tratado no campo da licitude, ou seja, ações, né, que visam, né, que tem como objetivo reduzir o pagamento de tributo realizadas no contexto do ordenamento jurídico, né, de acordo com o ordenamento jurídico, e no campo da ilicitude, né, ou seja, ações que visam reduzir o pagamento de tributos e de impostos que são contrárias à lei, tá? Então, é nesse sentido aí que vai girar toda a nossa disciplina, tá bom? Aí fala, ó, assim, a opção negocial do contribuinte no desempenho de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de licitude, ou seja, implicando a ausência de subsunção do fato à norma tributária, ou acarretando enquadramento à norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, é perfeitamente lícita e não suscetível de desconsideração pela autoridade administrativa para fins de tributação, né? Aí ele está falando isso, ó, se for feito qualquer questão, né, que não entregar hipótese de licitude, né, ela é perfeitamente lícita, né, consequentemente, e não suscetível de desconsideração pela autoridade administrativa para fins de tributação. Quer dizer, tá tranquilo. Agora, estará o contribuinte no campo da ilicitude se o negócio jurídico for simulado, né,
ou se houver a ocorrência do disposto nos artigos 71, 72, 73 da Lei 4.502 de 1964. Então, gente, quando o negócio jurídico for ilícito, ou seja, for contrário à lei, é isso que ele está falando aí, né? Ele vai ser absolutamente refutado pela autoridade administrativa. Essa lei 4.502 aí que está falando, ela dispõe sobre o imposto de consumo, né? E reorganiza a diretoria de rendas internas. Ela trata aí basicamente da questão de impostos sobre consumo, né? Tá? Simulação. Aí ele fala que qual que é o conceito de simulação. Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna com a realidade do negócio firmado. Hipótese em que o fisco deve alcançar o negócio jurídico que se dissimulou para proceder à devida tributação, né? Então, gente, se vocês entenderem essa parte aqui, vocês vão entender todo o cerne da nossa disciplina, né? Então, o que acontece? Se a operação realizada ali com o fim, né, com o fim aqui no sentido de objetivo, né, com o objetivo, com o escopo, né, de reduzir tributos, ela for ilícita, se ela for simulada, né, quer dizer, se ela tiver ali simulado, o que significa, gente? É algo que a priori parece ser lícito, né? Então, simulado, na essência, é isso. Então, por exemplo, eu vou vender aqui um apartamento para o meu irmão, né? Então, a princípio, essa compra e venda desse apartamento, ela é lícita, tá certa, né? Eu estou vendendo um imóvel meu para um irmão meu. Agora, se a gente contextualizar determinadas situações, se eu estou aqui num processo de divórcio, né? Então ali eu já estou separado de fato da minha esposa há 3 meses, né? E a gente está naquela se vai divorciar ou não. Aí eu, no meu âmbito privado, eu vejo, eu falo assim, eu não vou voltar com essa mulher não, vou separar e pronto. Eu defino isso na minha cabeça. Aí eu penso assim, eu tenho um apartamento, né? Tenho a casa onde que a gente mora e tal. Eu vou pegar esse apartamento, vou vender para o meu irmão, né? Fazer tudo aqui certinho, como se eu estivesse vendendo mesmo. E depois eu vou divorciar e esse apartamento não vai entrar na partilha de bens. Quer dizer, a priori, essa compra e venda aqui tá tudo certa, tá? Foi revestida ali de todos os dispositivos legais. Nós somos um cartório, fizemos tudo. Agora, se for aprofundar ali, né, na hora do processo de divórcio, aí a ex-esposa vira e fala assim, a gente tinha um apartamento em tal bairro, né? E esse apartamento ele não mencionou lá na petição inicial dentro do divórcio, não. Eu não estou entendendo, não. Né? Eu fui na certidão, eu fui no cartório para tirar a certidão de registro de imóveis desse apartamento. Eu constatei lá que este apartamento não está mais no nome dele, está em nome do irmão. Quer dizer, é um negócio simulado com o fim de quê? Fraudar a ex-esposa. A mesma coisa, gente, acontece aqui, né? Este é exatamente o que está sendo discutido no acordo, né? Eles simularam um negócio, fizeram ali tudo bonitinho, para quê? Para que a priori fosse dado como um negócio lícito, correto. Agora vocês pensam bem, né? Isso aí, para eles chegarem a fazer isso, essa engenharia aí, né, de uma empresa contratar a outra para
para não incidir o imposto, para pensar nisso, para estudar isso. Isso exigiu o quê? Um contador muito hábil, muito técnico, né? Muito qualificado, né? Mas que ele usou a mentalidade dele para quê? Para o mal, né? E é lógico que ele ganhou e foi muito bem remunerado para ele ter feito isso aí. Porque aqui, gente, a gente está tratando de milhões, né? Às vezes até uma consultoria externa. Exatamente, né? Mas assim, nestes casos aqui, João, eu acredito que não, tá? Eu acredito que seja mão de obra brasileira mesmo, tá? Porque é uma pessoa que entende muito bem do ordenamento jurídico pátrio, entende muito bem mesmo, né? E entende muito bem dessas questões tributárias. Então, com certeza aí deve ter sido uma parceria entre escritório de contabilidade, um contador muito qualificado, com um advogado igualmente muito bem qualificado, né? E assim, o que eu vejo, né? Igual eu comentei para vocês, eu estou fazendo um processo de divórcio com muitos bens, né? E eu contratei um escritório de advocacia muito grande, né? Um escritório de contabilidade muito grande, Brasília, e o cara tem lá o corpo jurídico dele, né? Ele falou comigo, o cara chegou aqui de Mercedes e tal, Mercedes do ano, né? Então, assim, você vê que é um cara que está muito bem financeiramente, e ele tem um corpo jurídico lá, porque ele sabe que ele precisa, né? De um tributarista muito bom para estar apoiando ali as ações dele, para estar enxergando o mercado ali junto com ele, né? Aí, gente, é aquilo também, uma outra questão que dá para a gente pegar aqui deste acordo, que eu tenho falado na sala de aula. Esse acordo, ele está, na verdade, tudo que está no acordo deságua naquilo que a gente está conversando na sala de aula desde o início, se vocês forem perceber, né? Por quê? Tem a questão da dialética, né? O que significa dialética? A questão aqui de escutar as argumentações, os pontos de vistas que estão envolvidos ali. Aí vocês podem, né, quem leu o acordo aí, pode perceber que para decidir o relator do acordo, o que ele faz? Ele menciona os principais pontos suscitados pelas defesas das respectivas empresas, né? Para quê? Para no final ele rebater ponto por ponto, né? Juridicamente, né? Para ele rebater numa perspectiva jurídica, para ele falar, isso que você está falando não merece prosperar porque não encontra guarita na lei. Gente, vocês estão entendendo? Tá dando para entender aí? Tá dando para pegar? Tá tudo tranquilo? Ou tá muito, assim, complexo? Como que tá? Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui ou tá tranquilo? Tudo certo aí, né, Lília? Não, então beleza, então tá. Então, essa questão, né, que foi dito no acordo, né, que o acórdão traz, né? O relator, o que ele vai fazer? Ele vai, né, relatar, né? A função do relator é um pleonasmo, né? É relatar. Ele vai relatar o que foi dito por uma empresa, vai relatar o que foi dito pela outra empresa, ponto por ponto, né? E ao final ele vai falar o que merece prosperar e o que não merece prosperar. No nosso caso aqui, a decisão final foi que eles entenderam que houve conluio, né? Ou seja, que eles realmente se uniram para fraudar, né? Então, gente,
todas essas questões, todos esses pontos que passam no acordo, que vem a ser, né? Foi o que eu coloquei lá no enunciado, gente. Em última análise, né? Porque eu dei uma lida no acordo e vi lá, dei uma lida no acordo, aí eu considerei tudo que a gente já viu em sala de aula, né? E eu percebi que o cerne do acórdão é o quê? É planejamento tributário, né? Ele dá o conceito do que é um planejamento tributário na perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro, né? É isso que eu estou falando com vocês. Na teoria, é tudo muito bonito, mas é óbvio, gente. Eu não sou ingênuo de chegar aqui e falar com vocês assim, ó, gente, no dia a dia, vocês nunca fazem treta lá, não é treta assim, nunca fazem lá operações ilícitas, né? Construam lá operações ilícitas para o cliente para diminuir na tributação, não, tá? Eu não sou ingênuo, porque isso é negócio, né? A gente vive disso, né? A gente, no dia a dia, você pensa lá, né, no pão que você tem que pôr na mesa. Só que assim, eu não... João, eu não falo que deve ser feito isso, não. Agora, no dia a dia, gente, eu não apoio, né? Se o aluno chegar aqui, me perguntar, falar assim, não, mas eu tenho que fazer... o senhor apoia, né? Você apoia aí a fazer uma operação errada? Não apoio, né? Agora, gente, ficou estranho isso aí, né? Mas a questão é a seguinte, gente, é porque o que acontece? No dia a dia, o cliente chega, né, e fala com você, porque às vezes o cliente chega e já chega com algo que ele ouviu, né, de algum concorrente, né, de alguma questão que ele já ouviu. Ele fala assim, olha, meu concorrente está fazendo isso e ele está me engolindo. Então, eu quero que seja feito dessa forma, senão eu vou sair do mercado. E eu tenho 10 funcionários, né? Eu tenho 2 filhos para criar e tal. Então, gente, são várias questões, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é isso, que são, no dia a dia, são várias questões, além da parte teórica, da parte ética, lógico, né? Que a gente tem que olhar, que são nos colocadas. Então, assim, às vezes você pode chegar para o cliente sem colocar o seu na reta, obviamente, e falar com ele a verdade, né? Falar, o risco é esse, né? Às vezes tem jeito de fazer aqui e tal. Se você assumir o risco, né? E ficar bem claro para você, né? Que você vai ter que assumir, tudo bem, né? Essas coisas têm que ser bem claras, tá? É nesse sentido aí que eu estou querendo dizer, tá? Agora, aí voltando para o enunciado da questão, o trabalho, né, na ementa lá do acordo, eu acabei de ler para vocês a questão que eles colocam, né, que o relator coloca, é a questão, ele dá o conceito de planejamento tributário. Ele fala, ó, planejamento tributário é tudo aquilo que é feito no campo da licitude, né, com o intuito, com o objetivo de reduzir tributos, né? Agora, se a empresa simulou, se a empresa veio aqui com lero-lero, aí já cai no campo da ilicitude e tem consequências. Quais que são as consequências? Vai ter que recolher os impostos, né, que não foram recolhidos, além de multa. Então, é um barato que pode sair caro, né? Por isso que, o que acontece? Nesta questão, gente, de fazer o conluio ou não, de fazer o ilícito ou não, inclusive, este risco aí é analisado. Analisar se vale a pena correr o risco. Muito bem, viu, Eduardo? Muito bem ter pego isso aí. É importante que vocês já vão
pegando essas maldades, gente, né? Por quê? A empresa vai pensar, qual que é a matemática do negócio? A empresa vai pensar assim, ó, se a gente conseguir tocar esse negócio simulado aqui durante 5 anos, estou dando um exemplo, tá, gente? Eles vão considerar assim, ó, em 3 anos ocorre a decadência para cobrança de tal tributo. Em 2 anos ocorre a decadência para a cobrança daquele tributo. Então, se a gente conseguir ficar 5 anos de boa, se a gente ficar 5 anos de boa, que eles vão pensar, né? Qual que é a matemática do negócio? Eles vão pensar, se a gente conseguir ficar 5 anos de boa, é isso que o Eduardo falou, vai valer a pena correr o risco. Por quê? Na hora que eles descobrirem, a gente vai pagar uma multa de 50 mil. Eles vão analisar isso, né? Eles vão falar assim, a multa é de 50 mil. E a gente vai deixar de recolher aqui 3 milhões de imposto. Aí eles vão cobrar uma multa de 5 mil e não vão poder cobrar os impostos dos últimos 2 anos. O máximo que vai chegar no imposto aqui é de 1 milhão. Então, a gente vai ter, se descobrir daqui a tantos anos, a gente vai ter aqui que pagar 1 milhão e 50 mil. Se descobrir, né? Agora, se a gente fizer pelo certo aqui, nesse mesmo período a gente vai pagar 3 milhões. Então, vão correr o risco. Entenderam? É isso que é analisado. Agora, analisar se o lucro pretendido compensa o lucro a ser aferido depois. É exatamente isso, Eduardo. Agora, gente, na matéria, né, no curso de vocês têm aula de ética? Tem disciplina que chama ética? Então, isso é bom, né? Porque a ética é muito importante, né? Nessa disciplina, justamente por causa disso, né? No direito também tem uma disciplina que chama ética jurídica, né? Inclusive na prova da OAB ela tem 10 questões, é muito bem avaliada lá, né? Então, gente, é exatamente isso. No planejamento tributário, entra tudo no planejamento tributário, tanto na perspectiva lícita quanto ilícita, entra todas essas questões, né, gente? De ver se vale a pena ou não correr o risco para cometer um ato ilícito, tá? Inclusive, gente, olha só o que aconteceu comigo. Eu trabalhava em Belo Horizonte, né, no escritório. Peraí, deixa eu ler o que o Eduardo falou aqui. O complicado em lidar com situação assim é a análise, às vezes financeiramente vale a pena correr o risco. O complicado é quando atinge a vida de terceiros. Exatamente. Não, atingir a vida de terceiros, se você for pensar, de uma perspectiva tributária, sempre vai atingir. Por quê? O não recolhimento de tributo ele vai implicar em menos dinheiro para políticas públicas, né? Então, são menos hospitais, são menos escolas, são menos policiais na rua, são menos servidores nos fóruns. Então, em última análise, se a gente for pensar nisso aí, a gente vai cavar um buraco e vai entrar dentro dele, né? E tem que pensar, né? Só que o que acontece no nosso país é o seguinte: o pessoal fica pensando assim, eu tenho que fraudar o máximo possível o fisco, porque todo imposto que eu pago eu não tenho retorno, né? E isso também é erradíssimo, né? Mas enfim, né? É o que acontece aí. Então, peraí que eu me perdi um pouco aqui. Eu estava no enunciado. Vamos lá, agora pro enunciado. Aí, o que a gente vai... Pra gente ter um bom planejamento tributário, né? Gente, falando aqui agora, lógico, eu vou ensinar para vocês um planejamento tributário. Vou passar para vocês na perspectiva lícita, tá?
Claro, eu quero que vocês procurem ser o melhor possível, dando opções listas para o cliente, né? E para você ser o melhor possível na perspectiva lista, você tem que conhecer muito bem o quê? A parte ilícita do negócio, para você saber aí que tem uma linha tênue, né, entre uma coisa e outra. Então, na hora que o cliente chegar lá e falar com você, eu quero que você faça isso, você vai falar com ele, não, isso não pode, que isso aqui cai no campo da ilicitude, né? O que eu estava falando com vocês, eu trabalhava num escritório de advocacia trabalhista, né? Não era trabalhista, não. O cara lá, o advogado que era dono do escritório, ele tinha a clientela dele, 90% dele era trabalhista. Inclusive, ele me chamou para trabalhar com ele justamente, né, porque ele precisava de um advogado na área civil criminal lá, porque estava tendo muita demanda e não tinha advogado. E certo dia, conversando com ele lá, um cara muito educado, muito inteligente e tal, aí ele falou comigo, não, eu tô com um problema com a babá lá e tal, tô tendo que trocar, mas os meus filhos adoram ela e não sei o quê. Aí eu falei assim, por quê? Questões trabalhistas e tal. Aí ele falou, não, questão trabalhista, eu não assinei a carteira. Tipo assim, ele não deu nenhum direito trabalhista para ela. Por quê? Ele sabia o risco que ele estava correndo perfeitamente. Se ela não levasse ele na justiça, ele ia sair ganhando muito. E se ela levasse, ele ia fazer. Ele sabe que na justiça trabalhista eles forçam demais um acordo lá. O que ele pensou? Nós vamos fazer um acordo lá que eu vou pagar metade do que eu teria que pagar. Então, é isso que o Eduardo falou. Ele analisou os riscos da ilicitude dele e ele falou assim, vale a pena, né? Por isso que a ilicitude, para ela não valer a pena, aí o que teria que ter? Eu estou fazendo uma pergunta aqui, gente. Para a ilicitude não valer a pena, eu quero que quem souber responda aí. O que deveria ter para a ilicitude não valer a pena? Leis severas que fossem realmente aplicadas, né? Então, por exemplo, se o cara ele deixasse de pagar ali nos últimos 5 anos, né? Em razão de um ato ilícito, 50 mil reais de imposto, o que era o certo para não compensar? Cobrar ele uma multa de 200 mil, 4 vezes mais que ele deve, e essa multa ser efetivamente cobrada, né? Então, isso é óbvio, né? Não ter um Estado... aí seria uma outra questão de planejamento de políticas públicas, né? Mas eu falo assim, que não é efetivamente repassado para a população. Gente, aí eu estou considerando aqui o mundo do todinho, né? Eu estou considerando aqui eu estou considerando aqui que tudo seja certo, né? Se fosse um Estado que aplicasse ali corretamente os direitos dos tributos, que a carga tributária não fosse tão elevada e tal. Então, se nós morássemos hipoteticamente num país onde que tudo funcionasse bem e tal, né? Por quê? Igual outro dia eu vi uma reportagem falando, o Neymar faz tudo no Brasil que na França é proibido. Por que ele vem fazer aqui no Brasil? Aí o teor da reportagem era essa, né? Porque aqui não tem fiscalização, né? As leis, tem leis, mas as leis elas não valem para quem tem um corpo jurídico aí igual ele aí, que tem 200 advogados para proteger ele. Agora, na França, não. Na França, se ele fizer, ele é só mais um. Ele vai se ferrar, né? Ele vai ter as consequências. Lá o imposto é muito alto, mas o retorno do Estado também é alto. Então, tipo assim, as leis são cumpridas, né? Indiferentemente de quem você seja, né? Então, assim, por isso que não compensa. Mas, voltando aqui, né? Se
hipoteticamente, vivêssemos em um país onde que tudo funcionava bem, se você colocasse lá, ó, 200 mil para o cara deixar de pagar 50 mil de imposto aí, né? E esses 200 mil ele vai ter que pagar. E pronto, né? Sem prejuízo de fechar a empresa, nunca mais deixar ele trabalhar. Quer dizer, tem aí inúmeras medidas. O cara ia pensar o quê? 250 mil vezes, né? Antes dele cometer um ato ilícito. Ele ia falar assim, não vale a pena. Porque é assim que a gente que funciona, gente, né? É assim que funciona. Então, se eu chego aqui e falo com vocês assim, ó, o trabalho tem que ter no mínimo 10 laudas. Quem me entregar um trabalho com 9 laudas, eu vou dar 0 no trabalho. Aí chega no dia de entregar o trabalho, todo mundo... aí 10 alunos, metade da turma me entrega com 9 laudas e a outra metade com 10 laudas. Eu pego e dou a mesma pontuação para todo mundo. Beleza, dou total para todo mundo. Aí chega no trabalho 2, eu falo assim, ó, falo a mesma coisa. Ninguém vai querer fazer um trabalho de 10 laudas, né? Todo mundo vai falar assim, uai, o cara não tá nem aí, velho. O cara deu o trabalho, falou que era 10 laudas, que nem quem não entregasse 10 laudas não ia ganhar ponto. Na hora que foi ver, ele deu a mesma pontuação para todo mundo. Eu vou ficar aqui me matando para fazer de 10 laudas? Quem entregou lá um com 5 laudas ganhou o mesmo ponto que eu ganhei, embora ele tenha falado. Então é mais ou menos esse raciocínio, né, que é usado aqui. Então, gente, o enunciado do trabalho, né, essa questão aqui, essas questões aqui, até a Carol me perguntou ontem, né? Então, eu tenho que falar o que é planejamento tributário, diferenciar planejamento tributário de atos ilícitos e benefícios fiscais e opções fiscais, a partir da leitura do acordo. Eu falei, exatamente isso. Porque aqui está todo o cerne da nossa disciplina e tudo aquilo que vocês irão ver aí no dia a dia de vocês profissional, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, tem alguma colocação, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Da minha parte, não, professor. Você já tá doido para tomar um vinhozinho aí, né, Eliezer? Mas aqui tô tomando um chimarrão, professor. Tá bueno, Chimarrão, uma temperatura agradável. chimarrão com vodka, né? Não, não, não. Só chimarrão mesmo. Tá certo, não. Então, beleza, gente. Então, eu vou analisar depois os trabalhos lá, tá? Vou dar nota. Vodshima. Aí e passo para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do trabalho, tá? Não se preocupem, né, com questão, igual eu falei, eu vou analisar o esforço de vocês aí, tá? Beleza? Um abraço para vocês, bom final de semana, viu, gente? Fiquem com Deus aí, viu? Que bom que vocês gostaram do trabalho, então eu fico muito satisfeito, tá?